Nas ruas, Davi Mendonça. Isso, Karine. A gente fala agora aqui de Juazeiro. A gente vai falar agora sobre um importante alerta aí para os motoristas, para os condutores. A gente vai conversar aqui em Juazeiro com o Major João Daniel Couto. Ele é subcomandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Juazeiro e faz um alerta em relação, Karine, a esses animais, né, nas rodovias que têm causado acidentes, que têm trazido muito perigo aí para a população, animais nas ruas também. E ele fala sobre o trabalho aqui do Corpo de Bombeiros para minimizar esse tipo de ocorrência aqui no município e na região também, né, comandante? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Nossa Voz. Bom dia, Davi. Bom dia, Karine. Muito nos honra, né? Vocês da Grande Rio fazem um trabalho fantástico junto à nossa comunidade, podendo levar a informação boa para que a gente possa ajudar a nossa comunidade no nosso dia a dia nas demandas, né? Então, o que acontece? A gente vê que nas rodovias, né, nas vias de tráfego, né, nós temos muitas vezes, né, a possibilidade de nos deparar com animais, né, silvestres, né? É bom a gente lembrar, né, que existem os animais silvestres, né, ou selvagens, que a gente também pode vir a conhecer, que são todos aqueles que fazem parte daquele ecossistema, seja em oceanos, seja em rios, né, sejam em florestas de modo geral, né? Então nós temos esses animais silvestres. Então muitas vezes você pode estar se deslocando, principalmente às vezes à noite, né, e você se deparar com algum animal. E você deve ter uma conduta mais defensiva, você como condutor, você na posse de um veículo, principalmente um carro, né? Que a gente comumente desloca através de um carro. Então você deve obedecer às velocidades daquela via, né? Você deve observar que ao você deslocar, você ter, por exemplo, buracos, você deve observar, evitar qualquer tipo de problema com esses animais. Tem acontecido muitos acidentes envolvendo esses animais silvestres, animais que vão ali, que atravessam a via, de repente surpreendem aí os motoristas, enfim. Comumente acontece acidentes, né? A gente tem uma equipe de descarceramento, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes aquele acidente pode causar um acidente secundário, né? E a nossa equipe de resgate ou descarceramento, né, ela atua numa unidade de resgate, né? Que é uma viatura que ela é adaptada com um sistema para poder tirar a vítima de presas ferragens, porque às vezes o veículo, eu vou citar um exemplo, por exemplo, de um acidente envolvendo um carro e um cavalo. O cavalo veio a entrar dentro do veículo e o veículo perdeu o controle e bateu em um anteparo da via, né? Então o que acontece? Muitas vezes, para fazer essa extração também da vítima, a gente tem que utilizar esse tipo de veículo, né? Essa unidade de resgate, que ela tem equipamento de descarceramento, né? Que são a tesoura hidráulica, né? O cilindro expansor, né? Que a gente pode vir a fazer a operação de salvamento veicular daquela vítima, né? Mas a gente também deve falar, Davi, também da nossa vida doméstica. Porque que acontece? Nós temos também no nosso dia a dia, você na sua casa, né, você na sua propriedade rural, a possibilidade de você ter um acidente também na sua residência, né? O que acontece, Davi? Eu não sei se você se lembra. Você sabe a diferença de um animal venenoso para um animal peçonhento? Para mim, tudo é venenoso, já tem que ter cuidado. Então, o animal venenoso, ele não tem peçonha, ou seja, ele não tem um sistema para poder inocular o veneno na vítima, mas comumente a gente se depara muitas vezes no nosso dia a dia com animais venenosos, né? Por exemplo, sapos, por exemplo, a gente pode citar, né? A gente também tem peixes, né? Por exemplo, o baiacu é um peixe que a gente pode ele pode vir a causar danos, né, para o nosso corpo, né? E o niquim, por exemplo, alguns tipos de arraia também, incrível que pareça, o bagre, moreia, né? Então a gente tem animais venenosos, como também nós temos plantas, né? Quem nunca teve em casa uma Comigo Ninguém Pode, por exemplo, né? Um pinhão roxo, mamona, a espirradeira ou a coroa de Cristo, ou então o chapéu Napoleão, que é aquela planta que tem tipo um caule que é amarelado, né? Então são plantas que no nosso dia a dia podem causar acidentes para você, para seus pets, né? Para uma criança pequena que você tem em casa.
Então, esses são animais venenosos. O animal peçonhento é aquele que possui essa peçonha, por exemplo, uma serpente. Uma serpente, a gente tem comumente na nossa região cascavéis, né, por exemplo, né? A gente tem alguns outros tipos de serpentes que a gente tem que ter cuidado. Então, muito comumente, às vezes, quando a gente se depara com um animal silvestre, né, na nossa residência, a nossa tentativa inicial é tentar capturar aquele animal. Isso é muito perigoso. A gente deve chamar o Corpo de Bombeiros, porque nós do Corpo de Bombeiros, nós temos equipamento próprio para fazer isso. Nós utilizamos EPIs, são equipamentos de proteção individual. A gente utiliza, por exemplo, o nosso capacete, o nosso óculos, né, a nossa gandola estendida, né, botas, né, e a gente utiliza equipamentos próprios para fazer essa captura. Por exemplo, a gente utiliza uma pinça para capturar a serpente e coloca na caixa de transporte. A gente também se depara também com outros animais silvestres que podem não ser venenosos ou peçonhentos, mas que requerem também uma atenção, até para preservar aquele animal do ecossistema. Por exemplo, a gente tem corujas aqui, que a gente também tem muitas ocorrências, de jacarés também, né? Mas também, Davi, eu gostaria de falar também um pouco sobre as abelhas. Tem acontecido, tem tido muita ocorrência relacionada a abelhas, porque normalmente existe uma época do ano, né, que o número de ocorrências, o número de chamados também para o Corpo de Bombeiros atender ali a alguns enxames que estão sendo direcionados, que estão se formando aí nas residências. Então, chegamos a essa época do ano, ô Major? Então, a questão das abelhas é sazonal. Por quê? Nós temos enxames que eles são apenas de passagem. São aquele grupo de abelhas que passam por determinado lugar, ficam um tempo temporário ali e depois elas se deslocam para um habitat mais propício para elas, né? São um enxame de passagem. Mas nós temos também enxames fixos. O que acontece? Nós temos aqui no Brasil as abelhas italianas e foi introduzido também no Brasil as abelhas africanas. Que nisso a gente criou um novo tipo misto, né? Chamadas abelhas africanizadas, que essas a gente tem que lembrar que as abelhas africanas elas são mais agressivas, né? E às vezes a depender da suscetibilidade da pessoa, né? Apenas com uma picada ela pode vir a ter um problema. E qual é o grande problema que a gente tem com o acidente com abelhas? Quando você às vezes vê um enxame, você quer às vezes terminar, o que é um crime ambiental, que a gente sabe, né? Porque as abelhas elas também são importantíssimas para o nosso ecossistema. Então a gente tem que evitar esse tipo de situação. Você deve chamar os órgãos ambientais, acionar o Corpo de Bombeiros, né? Para que a gente possa fazer a captura desses insetos, né? O que acontece muitas vezes, a pessoa às vezes leva uma ferroada de uma abelha. Aí ela quer o quê? Ela quer retirar rapidamente. Só que o ferrão, ele tem bolsas de veneno. Então nisso, você tem que ter cuidado nesse tipo de extração. Você deve, por exemplo, utilizar objetos de ponta arredondada, né? Tipo assim, por exemplo, palito de picolé, por exemplo, né? E fazer movimento de raspagem para que aquele ferrão ele seja retirado sem que o restante do veneno seja acionado e entre no nosso corpo, que isso pode causar mais complicações para aquela vítima. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente pode, no caso, antes de levar a emergência, caso a vítima ela esteja em uma situação já de muita dor e tal, você pode aplicar um analgésico também, né? E na primeira oportunidade levar para o atendimento numa unidade de saúde, né? Muito bem, mas precisa também acionar o Corpo de Bombeiros para que faça a remoção não só das abelhas, mas também de outros insetos, animais peçonhentos e tudo mais, que caso você encontre aí na sua residência, na sua localidade, você não tente manuseá-lo, porque aí você pode ter problemas. Então fica aqui essa orientação. Eu queria que o senhor passasse também o contato, né, do Corpo de Bombeiros para que as pessoas possam entrar em contato e solicitar ajuda. Exato, né? Como nós falamos muito bem, né? Uma das nossas expertises no Corpo de Bombeiros é o salvamento terrestre, né? Que ele engloba tudo que a gente falou anteriormente, né? E claro que nós estamos à disposição aqui, o Corpo de Bombeiros de Juazeiro. A gente atende pela central do SICOM, né? Que ela atende pelo número 193, né? A nossa unidade fica localizada no Distrito Industrial de Juazeiro. Será um maior prazer de receber, Davi, você, a nossa amiga Karine também, né? E os demais novos integrantes aí da Grande Rio, né? Também deixo um grande abraço para o Rafael Santos, né? E o nosso amigo Marco Aurélio também. Fica um grande abraço. Estamos à disposição, né? Será uma grande honra recebê-los e também a nossa comunidade, tão preciosa para nós, e um trabalho como vocês fazem para levar essa informação, para levar para que a nossa comunidade se sinta acolhida e ver que todos nós somos instrumentos dessa corrente do bem, que evitar acidentes também faz parte desse processo. Ok.
Ok, muito obrigado, Major João Daniel, trazendo aqui algumas orientações, né, em relação a animais, a esses insetos também, para a população de Juazeiro e também de Petrolina.